Melhor é dar razão para quem perdoa, melhor é dar perdão para quem perdeu. Zé Cabaleiro. César Romão, o que a gente precisa para perdoar alguém? Ser uma boa pessoa. Acontece que hoje as pessoas elas não alimentam o bem. Então, elas alimentam muito mais o que é ruim, tá certo? Elas perdem a sua bondade pela maldade que lhes fazem. E quando você perde a sua bondade pela maldade que lhes fazem, você se torna uma pessoa áspera. Aliás, o perdão, eu tenho uma teoria sobre ele, que quem somos nós para perdoar? Antes de perdoar, a gente comete um pecado muito grande, que é julgar. Porque quando nós julgamos, nós condenamos e depois a gente diz assim, eu te perdoo. Então, para não precisar perdoar, eu sugiro que você não julgue. Termine com o julgamento, porque toda vez que você faz um julgamento, você está indo contra uma das grandes verdades fundamentais, que é não julgarás. Ou seja, primeiro a pessoa ela quer ganhar para depois dar um... Ela primeiro comete o pecado, depois quer perdoar o pecador. Muito bom. E será que o perdoar é de fato uma semente de Deus? Olha, o perdão, ele é uma questão de inteligência, muito mais do que de espiritualidade. Por quê? Interessante isso. Porque o perdão, ele é um veneno, tá, que você alimenta por não perdoar. Quando você não perdoa alguém, você está alimentando um veneno que só vai fazer mal a você mesmo. Ele está dentro de você. A pessoa do outro lado, às vezes, não está nem aí com isso. Fala, eu não te perdoo. Bom, e daí? Problema seu, né? Então é você que alimenta. Somos nós que sentimos essa necessidade de perdoar, e sabe por quê? Porque a gente quer se sentir melhor. Que audácia a minha, ou a de alguma pessoa, dizer eu te perdoo. Ora, será que você tem mesmo tanta espiritualidade assim para perdoar? Monges, religiosos, vivem uma vida inteira estudando o perdão e mesmo assim, às vezes, eles têm dúvidas. Então, nós, simples mortais, vamos a eu te perdoo. É um pouco de ego isso, né? Cezano, a depender da crença, da fé, da cultura, temos diferentes definições para a vida. Há algumas linhas que defendem que a vida é quando o óvulo foi fecundado, outros de quando a gente nasceu ali após a gestação, vai para uma linha mais oriental, se diz por vezes, a depender, claro, da linha de pensamento, que é quando tudo isso existiu, e aí alguns até dizem, bom, mas então a vida surgiu no Big Bang. Não, mas para ter ocorrido o Big Bang, a matéria já lá existia, todos os ingredientes que hoje existem também lá existiam para ocorrer a explosão. E aqui fica, bom, mas se a vida tem essa incógnita no sentido de o que é para você, a morte também traz essa perspectiva. Ou seja, alguns dizem que a morte é quando a gente expira e deixa esse plano. Outros dizem, também numa linha mais oriental, quando tudo isso deixar de existir. Mas na sua visão, o que é a vida? A vida é quando Deus dá uma sopradinha no seu espírito e diz assim para você, vai lá, cumpre a missão que eu vou te dar. E aí eu acredito que tenha início a nossa vida. E ela termina quando ele justamente nos inspira. E agora, como é que é? O que é que você fez com o sopro que eu lhe dei? Aliás, essa definição de vida ela é muito interessante. Entre os 25 livros que eu escrevi ao longo da carreira, eu tenho um livro que chama-se A Razão da Vida. Esse livro versa justamente sobre esse tema que você abordou agora. Qual é a razão da vida? Onde é que começa a vida? Onde é que termina a vida? Nós temos uma dependência muito grande de querer saber a origem de tudo. E a questão é assim, será que tudo precisa ter uma origem explicável? Será que tudo precisa ter explicação? É como apaixonados, né? O homem fala assim para a mulher, eu te amo. E a primeira coisa que ela responde, prova. Né? Então, a gente foi criado muito nessa questão da prova.
Ah, eu sou teu amigo, então prova que você é meu amigo. Ah, eu sou, então prova. Essa questão nós temos que abandonar. A gente tem apenas que existir, porque o nosso destino, a nossa vida, ela não está lá no objetivo. Ela não está no destino, ela está no caminho. O que eu vejo hoje? Eu vejo as pessoas correndo no caminho para chegar no destino. E às vezes o seu destino pode estar no caminho que você tem evitado. Então as pessoas não aproveitam a vida. O que é aproveitar a vida? Não se dedicam o suficiente às amizades, aos seus relacionamentos, à sua família. Então diz assim, mais ou menos assim, né? Olha, vamos almoçar com o nosso filho daqui 15 dias, porque eu tenho um compromisso, eu tenho um objetivo. Você sabe que quando eu comecei minha carreira, até hoje é assim, palestras em final de semana, ou vai a família ou vai alguém da família. Sempre foi assim. Então, eu me lembro que a primeira vez que eu fiz essa exigência, né, numa convenção, o CEO da empresa na época, que nem era CEO, a gente chamava de presidente ainda, né? Aí modernizou um pouquinho, ele falou, puxa, Romão, que interessante. O que você acha de, nas convenções, a gente começar a trazer a família dos nossos colaboradores? Não só do palestrante, mas dos colaboradores. E aí começou. Eu praticamente iniciei essa perspectiva. Eu não sei como é que está hoje aí, né? Mas eu acho que não tá mais assim. Não está fácil. Não está fácil. Não está fácil, né? Mas é uma iniciativa justamente assim. Nós temos que aproveitar o caminho. Nós temos que esquecer o destino. Se você está na rota, siga na rota. Aproveite o caminho. O caminho tem tantas coisas lindas, tantas coisas acontecem. Você tem possibilidade de conhecer tanta gente sensacional. Porque se você chegar no destino sem aproveitar o caminho, a única coisa que você vai fazer é subir num pódio e receber um prêmiozinho. E acabou. Não aprendeu nada. Sua alma, seu espírito não evoluiu nada. César, por vezes a gente fica nessa busca frenética pela felicidade, como se fosse aquela cenoura lá distante. E isso nos torna, de certo modo, uma sociedade refém da busca pela felicidade, como se ela estivesse sempre apenas no final da vida. Você já passou por várias situações diferentes, por vários ciclos profissionais, e quando foi o momento na sua carreira que você descobriu que não dava para ser refém da felicidade e que ela tinha que ser o agora, porque a única coisa que existe é o presente, já que o passado é uma lembrança e o futuro ainda não é um bônus que Deus nos deu? Olha, eu desde sempre nunca fui refém da felicidade e nunca achei que a felicidade estaria em algum lugar. Nunca achei. E também nunca achei que a felicidade estaria em alguma conquista ou alguma posse, que é o que mais acontece hoje, né? Eu vou ser feliz quando tiver meu carro novo, eu vou ser feliz quando. As pessoas hoje vivem da seguinte maneira: administram os seus problemas, reclamam das suas frustrações, engavetam os seus sonhos. E depois ficam passeando por um cemitério de sonhos, com as criptas, aqui jaz o meu sonho, né? Aqui jaz. E escravas do quando. O cemitério está cheio de sonhador e buscadores para a felicidade. De criptas de sonhadores, né? Eu, particularmente, sempre achei, e tenho convicção disso, né? Eu procuro andar à sombra das minhas palavras, e eu sempre busquei a felicidade em mim mesmo, dentro do meu espírito, dentro das minhas atividades. Eu quero ser feliz fazendo o que eu estou fazendo. Ah, mas eu não gosto de fazer tal coisa. Então não faça. Nós temos que buscar a nossa felicidade justamente aí, fazendo as coisas que você tem o pendor natural para fazer. A felicidade nunca será encontrada no mundo. Você só será feliz encontrando a felicidade dentro de você, dentro da sua conduta, fazendo as coisas que realmente fazem parte da sua missão de existência. César, você é um dos palestrantes mais reconhecidos no Brasil e por mais tempo em trajetória. Eu costumo dizer que, assim como a palestra é uma missão, mas tem muitas pessoas que não duram neste mercado, ou seja, é algo efêmero ou é algo repentino, apenas
como olhando a palestra como um negócio, mas não de fato como um instrumento de transformação. O que ele mobiliza aí dentro para fazer com que você, há tantos anos, continue firme levando essa mensagem? Olha, eu acredito muito nas minhas convicções. E tanto pelas palestras como pelos livros, eu tenho sentido uma mudança das pessoas em relação ao meu trabalho. Palestra é doação. Livro também é doação. Toda vez que você enxerga uma dessas duas carreiras como negócio, não será um bom negócio. E ele não será permanente. Por quê? Porque quando nós encaramos como doação, é mais ou menos assim: hoje eu quero dar o meu melhor. Para você ter uma ideia, até hoje, depois de ter subido milhares de vezes aos palcos ao longo da carreira, e repetido algumas vezes muitas coisas, mesmo que eu saiba que eu vou repetir aquilo pela 100ª vez, eu paro, eu me concentro e digo: eu preciso dar o meu melhor. Porque nós evoluímos quando falamos sobre temas dando o nosso melhor. E quando você vai dar o seu melhor, você não pode pensar num negócio. Você não pode fazer a continha de quanto é que aquilo vai render, porque não funciona. Quando você faz a conta, você virou um negociante, não um palestrante. E o palestrante, ele tem que encarar a carreira como missão. A minha carreira toda foi baseada no Og Mandino. Og Mandino foi meu mentor. Og Mandino, para quem não se lembra, é o homem que mais escreveu, mais vendeu livros no mundo depois da Bíblia. Escreveu o maior vendedor do mundo e mais 18 livros. Og Mandino poderia estar num estádio de futebol, no Lakers, por exemplo, caía uma agulha e você ouvia. Então, para mim, depois de Jesus Cristo, foi o maior palestrante que eu tive chance de ter contato. Ah, Romão, você teve contato com Jesus? Não, eu gostaria até, inclusive, mas eu não consegui ainda. Vai chegar um dia, talvez. O Og Mandino, ele me dizia muito isso. Romão, por que você quer fazer palestra? Olha, eu quero porque eu acho que é uma missão e eu quero encarar essa missão. Porque quando nós encaramos como missão, o resultado vem, mesmo que você não queira. É interessante isso. Quando você encara como negócio, o resultado não vem, o sucesso não vem. O sucesso vem quando você encara como missão. Então, eu não subo ao palco para receber um cachê, eu não escrevo livros para ganhar direito autoral. Mas eu ganho. Eu coloco, em primeiro lugar, qual é a transformação que eu vou conseguir fazer com o meu trabalho. César, você pegou uma trajetória de décadas dentro desse mercado e pegou o que eu chamo da época de ouro das palestras. Você tem até uma expressão melhor, né? A época diamantada. Diamantada, né? Onde um RH, um diretor de vendas, um presidente de uma empresa, eles tinham poucas opções, vamos dizer assim, no mercado, e vocês dominavam esse mercado. Era você, me corrige se faltar alguém, Marins, Godry, acho que o Robertinho é chique, a Leila começou em 2003, né? Eu acho que é a mulher hoje que há mais tempo está neste mercado. Gretchen, Zolton César. Exatamente, né? Meu caro, o que mudou? Olha, mudou o mercado, né? Eu não mudei, eu continuo o meu César Romão de 35 anos atrás. Acredito que esses que você citou, eu os conheço pessoalmente, são muito amigos também são os mesmos, né? Nós, é claro, nós evoluímos na inteligência, evoluímos na nossa visão de vida, na nossa espiritualidade, evoluímos também nos temas, né, que são temas diferentes que a gente discute hoje do que discutia antigamente. Porém, por incrível que pareça, a maioria dos temas que eu ainda discuto hoje são os mesmos e ainda fazem sucesso. Por exemplo, César, esse livro que você tem à sua mão, ele tem 35 anos, vende igual pãozinho quente em padaria até hoje. A Semente de Deus. Então, ele é o mesmo livro que eu escrevi em 90. Né? E está aqui, é um livro que ganhou o mundo inteiro. Milhões de
de exemplares vendidos? Bastante, muito. 51 países? 51 países, tem na Rússia, tem na Itália, tem na Alemanha, países até que é um pouco difícil termos brasileiros lá. Na realidade temos, né? O Paulo Coelho foi quem abriu esse mercado. O Jorge Amado começou, foi o primeiro autor brasileiro a ser praticamente editado com êxito, né, em alguns países. E aí vem Paulo Coelho, abre esse mercado imenso. Paulo Coelho foi uma chave, né? Aí vem César Romão, escreve aí A Semente de Deus. Né? Eu acho que se você pegar hoje, por exemplo, o Sermão da Montanha, que é a mais sensacional palestra do universo, ele é o mesmo. Por quê? Porque ele tem essência, ele cultua as verdades fundamentais. Nós que escolhemos essa carreira, nós precisamos atuar nas verdades fundamentais. Não dá para mentir para as pessoas, não dá para enganar as pessoas, não dá para dizer para uma pessoa que ela vai virar palestrante e vai ganhar milhões. Pode ser que nem vire. Pode ser que ela se autodetone na sua primeira apresentação. Não existe essa segurança. Agora, quando você diz assim para você mesmo, eu vou montar a minha carreira e eu vou ficar fiel às verdades fundamentais. Eu vou andar à sombra das minhas palavras. Porque é muito fácil você subir num palco, primeiro porque quando você sobe ao palco, todo mundo que está lá embaixo acredita em você. E acha que você é bom porque você está lá em cima. Tá certo? Ainda o estar no palco gera autoridade moral. Gera autoridade moral. Então, olha o perigo disso. E olha a responsabilidade de você influenciar a vida de alguém. E esse alguém, se ele não der certo por aquilo que você ensinou, ele não vai escrever para você. Ele vai ficar pelo caminho da vida. Ele não vai esquecer você. Fala, puxa, eu fiz tudo que ele orientou ali e não deu certo. As coisas que funcionam estão em convergência com as verdades fundamentais. Se você não criar uma convergência com elas, dificilmente você vai conseguir realmente fazer transformação, tanto corporativa como existencial no planeta. César, e qual é o maior erro que você vê hoje palestrantes cometendo? Seja no palco, seja no planejamento de carreira, para ir para esse, além de mercado, para esse instrumento de vida de mobilização de pessoas? Olha, longe de apontar erros, né? Até porque eu abandonei há muito tempo isso na minha vida. Eu quebrei a lente de aumento, né? Há muito tempo, até antes de escrever o livro A Semente de Deus. Porque se a gente coloca uma lente de aumento, a gente vai achar defeito. O palco é uma coisa interessante, ele tanto mostra as suas qualidades como ele amplia os seus defeitos. Então, na realidade, eu não preciso nem ampliar, porque você mesmo vai ampliar as suas qualidades e os seus defeitos lá no palco. O palco tem esse poder, muita gente não sabe disso. Então, muita gente acha que sobe ao palco só para ampliar suas qualidades. Na realidade, você está ampliando também os seus defeitos, precisa tomar muito cuidado. Mas eu diria assim, eu não diria quais são os principais defeitos, eu diria o que é que todos nós deveríamos fazer, né, antes de subir ao palco, é se perguntar se a gente vai ser útil mesmo, se o que a gente vai fazer ali realmente terá utilidade. Aliás, eu faço isso todo dia. Quando eu chego na minha casa, antes de dormir, eu me olho no espelho e me pergunto, César Romão, você foi útil hoje? Não, acho que não. Então amanhã é o dia de arrumar isso. Porque veja, será que nós recebemos todos esses dons, essas dádivas, para nada? Para a gente mesmo? A gente não vai... O mundo não é um compartilhamento, tanto de coisas boas como de coisas que não são boas. E a gente só compartilha se a gente for útil. Existem 5 forças existenciais que a gente tem sempre que manter em equilíbrio. E nós devemos sempre pensar nessas forças existenciais. Eu sou meio didático, né? Eu penso nelas todo dia, mas você pode pensar nelas uma vez por semana, uma vez por mês, tá bom. Uma vez por ano é pouco, tá? Tem que ser uma vez por ano. Então nós temos 5 forças existenciais que precisam estar em equilíbrio e convergência. Se uma delas falhar ou ficar em desequilíbrio e sair da convergência,
você vai ter problemas na sua vida. Então, por exemplo, primeira força, sua crença. Não é religião, é crença. Segunda força existencial, a família. Terceira força existencial, a saúde. Quarta força existencial, as amizades. E a quinta força existencial, o seu trabalho, a sua atividade profissional. Mas, Romão, e como é que uma prejudica a outra? É simples, olha só. Você teve êxito em 4, mas aí você vai fazer alguns exames de rotina, o médico olha para você e diz assim: lamento, o senhor tem 6 meses de vida. Então, o que adiantou todas as suas conquistas? Você descuidou da sua saúde. A sua saúde vai ter influência nas outras 4. Você destruiu sua família para ter sucesso no trabalho. Aprendeu a gostar de casamento, já casou 6 vezes. Eu lamento, mas é muito difícil alguém me dizer que é feliz com 6 casamentos, com 6 separações, né? E cada casamento um filho e por aí vai. Toda vez que você descuidar de uma dessas forças existenciais, tirar esses itens de equilíbrio, um prejudica o outro. Abandonou sua crença. Eu acredito em Deus, mas eu abandonei minha crença. Faz tempo que eu não me dedico à minha crença. Pode ter certeza absoluta, vai fazer falta. Eu tenho sugerido que as pessoas escrevam esses 5 itens, né? Em vez de eu falar de novo, você vai fazer o seguinte, só para te perturbar um pouquinho, você volta o programa e assiste de novo, tá bom? Aí dá mais audiência. E aí você marca lá. Aí você escreve num papelzinho de sulfite com a sua letra mesmo, coloca no espelho do banheiro, coloca onde você quiser, embaixo do vidro da sua mesa, olha que coisa antiga, né? Embaixo do vidro da sua mesa, mas funciona, tá? Escrivaninha com vidro. É antigo, mas funciona, né? A gente colocava, eu ainda ponho, botava tudo lá. Tinha até cédula antiga, de cruzeiros e cruzados. Essa mesa é ótima para botar um vidro e ficar colocando coisas embaixo. Aí, produção. E eu sempre, todo dia eu olho isso. Não precisa olhar todo dia, uma vez por mês pelo menos, tá? Mas para corrigir a rota. Eu estou em equilíbrio, porque a gente vai sempre sair da rota. A nave Apollo, por exemplo, desde o primeiro projeto, nunca esteve na rota. A NASA e os astronautas iam ajustando a rota. Eu mesmo nunca me senti na rota. Eu vou ajustando a rota. A vida, então, não tem roteiro? Muita gente acha que tem. Eu acho que seria um trabalho danado para Deus se a vida fosse assim, se Deus estivesse ali escrevendo o roteiro de cada um que vai nascer, né? Nós já recebemos a grande dádiva, a dádiva da existência, a dádiva do espírito, da alma. Eu acho que o sentido da vida está naquilo que a gente faz da nossa vida. Esse é o sentido. Muita gente estraga, então a vida daquela pessoa não é legal. Mas muita gente trabalha pela sua vida, compartilhando, se doando e sendo útil. César, dentro dessa jornada como palestrante e influenciando e modificando positivamente muitas vidas, tem algo que eu aprendi com você numa palestra que estávamos juntos no mesmo evento que estávamos palestrando em Florianópolis, onde você me pegou assim pelo braço e falou assim: Dal Bosco, se há algo, né, recorda disso, se há algo que até hoje eu trabalho como um modus operandi na minha vida e eu lhe indico, lhe recomendo, é que até hoje, 30, 40 anos como palestrante, eu ainda olho para este meu mercado como se fossem os primeiros 2 anos. Porque não dá para a gente ser descuidado, né? Não dá para a gente sair dessa rota achando que a gente está por cima, né, da carne seca, vamos dizer assim, e por vezes a arrogância que dominou muitos palestrantes, assim como hoje domina muitos influenciadores, e lá vai, aquilo simplesmente superar a missão para que a gente veio aqui. Os 2 primeiros anos são difíceis como palestrantes, né? Passei essa jornada, né, tempos atrás, mas sou um eterno aprendiz, sou um eterno estagiário e sempre aberto para isso. Romão,
De onde veio esse ensinamento? Ou seja, foi algum risco, alguma baixa na carreira, uma montanha russa que veio este mercado nas últimas décadas que lhe fez ter essa consciência, essa iniciativa? Ou isso veio um ensinamento já de berço, de família, né? No sentido de ser humilde não significa ser sonolento ou submisso. Esteja atento ao que acontece no mercado. Eu sempre subo nos palcos como se fosse a primeira vez. Ontem eu narrava aqui a você, eu fiz ontem um evento em São Paulo, eu subo ao palco como se fosse a primeira vez. Eu tenho os mesmos cuidados como da primeira vez. Eu acho que esse sentimento, primeiro, nos dá humildade. O que é humildade? Humildade vem do humus. Quando uma pessoa é humilde, quando ela tem humus, quando ela fertiliza a terra, quando ela fertiliza outras pessoas com coisas boas para que essas pessoas se tornem nutritivas. Isso é ser humilde. Não é se deixar humilhar, mas é ser uma pessoa boa, uma pessoa que transforma, que deixa coisas nutritivas por onde passa, como é o humus. A partir do momento que você encara qualquer coisa que você faz como se fosse o primeiro dia, você faz melhor, você faz com mais cuidado e você tira do seu contato de visão o danado do ego. O ego é terrível. Você sabe que o diabinho queria conquistar o planeta Terra, aí ele reuniu lá a equipe dele e falou assim: olha aqui, pessoal, nós vamos colocar um diabinho ao lado de cada anjo e assim a gente vai dominar o planeta Terra. E aí tentaram. Aí o diabo general chegou lá e disse assim: olha, diabo bom, não dá, porque Deus tem mais anjos do que nós temos de diabinho. Pô, e agora? Como é que a gente vai dominar? Aí tinha um diabinho trainee que estava começando ali aquele dia na reunião, e o diabinho trainee falou: posso falar? Aí o diabo falou: quem é você? Não, estou começando hoje, estou servindo café, mas eu tenho uma ideia aqui que eu acho que vai ajudar o senhor. Diga. Ele falou: no lugar de eu colocar um diabinho ao lado de cada anjo, põe uma gotinha de ego em cada mente do ser humano. E assim foi feito o inferno na Terra. O ego é o nosso maior inimigo. Primeiro porque ele nos cega. Ele nos coloca numa posição que nem sempre é a posição que realmente somos. É isso que acontece. Então você passa a viver uma ilusão. E a ilusão um dia acaba. A ilusão um dia te coloca em situações muito difíceis. Ah, mas pode levar tempo. Pode levar, mas o dia vai chegar. Então é muito importante que qualquer coisa que você vá fazer, eu me sentei hoje aqui com você com imenso prazer, com imensa alegria, te admiro o seu trabalho, admiro sua carreira, já dividimos 2 vezes palco juntos, espero dividirmos muitas vezes. Aliás, o bastidor é melhor que o palco, né? A gente faz mais amigos no bastidor, às vezes, do que no palco. Mas eu me sentei aqui, entrei aqui como se fosse minha primeira entrevista. Mesmo que ao longo da minha carreira eu já tenha concedido quase 1000 entrevistas, estão lá no meu canal do YouTube, desde a minha primeira entrevista, até de ontem, né? A sua também vai estar lá, faz parte da carreira. E eu me sentei aqui com os mesmos cuidados que eu entrei na minha primeira entrevista. Eu me lembro muito bem que a minha primeira entrevista foi no lançamento do livro, um programa... 1990? 1990, 91 foi. E era o programa mais famoso que tinha na época, né? E aí o diretor falou assim para mim: ó, o senhor já vai entrar. Aí eu falei assim para ele, quanto tempo eu tenho? Né? Livro novo, né? Lançando o livro. Ele falou: o senhor tem 3 minutos. Eu falei: 3 minutos para falar do meu livro? Aí eu falei: mas eu não consigo falar do meu livro em 3 minutos. Aí ele falou assim para mim: então não entre. Eu pensei um pouquinho, eu falei: ele tem razão. Eu não estou preparado para falar do meu livro em 3 minutos. Eu falei: para o senhor me perdoa, era ao vivo o programa. Eu falei: eu posso não entrar? Ele falou: pode, se o senhor tem essa consciência. Mas antes eu quero que o senhor saiba uma coisa. A nossa emissora, em 3 minutos, vende milhões de cosméticos, milhões de veículos, milhões de produtos. Se o senhor não conseguir vender o seu livro em 3 minutos, é melhor o senhor não entrar mesmo.
E aquilo ficou gravado e eu fui embora, eu não entrei no programa. E mesmo, o apresentador acabou ficando meu amigo depois. Era aqui em São Paulo? No Rio de Janeiro. Rio. O apresentador ficou meu amigo e ele me xingou muito no ar lá. Xingou não, ele achou ruim, né? Porque ele era meio sincero demais, né? Sinceridade é bom, mas não abuse dela. E aí o que eu fiz? Eu voltei para São Paulo e fui fazer um curso de síntese. Fui descobrir um curso de síntese. E fiz um curso de síntese. César. Fui fazer um curso de síntese. Passaram-se uns 5 meses, eu liguei para o diretor, um diretor renomado. Liguei para ele e disse assim, olha, aqui aquele autor que o senhor deu 3 minutos e tal. Ele falou, opa, que legal, está preparado? Eu falei, na realidade, sim. O senhor pode me levar ao programa que eu estou preparado para falar do meu livro em 3 minutos. E eu fui ao programa. Fiquei 22 minutos no ar. Olha. Então, o ego é um drama, porque o ego ele te dá uma consciência de que você está preparado e você não está. Eu costumo dizer que nas próprias mentorias de marca pessoal o quanto mais profundo que existe entre quem a gente acha que a gente é e quem realmente nós somos, esse vale aqui, esse cânion, esse hiato, né, chamado Vale da Morte, o quanto maior ele for, mais difícil da gente fazer um trabalho que seja realmente sustentável dentro desse processo. A vida inteira eu saio de casa, fiz isso hoje, eu faço todos os dias também. Eu tenho um ritual, que é o que eu te falei quando eu chego, e tenho um quando eu saio. Quando eu saio de casa, eu dou uma olhadinha no espelho e falo assim, César Romão, você não é o que você pensa, menos, baixa essa bola. Ó, você é esse cara aqui, você não é esse cara aqui que estão projetando aí, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas põem projeções em alguém e a pessoa acredita. A pessoa acha que aquela projeção é verdade. Você... Não, eu não sou, não. Então, antes de sair de casa, a gente precisa diminuir a nossa essência de ego. O ego vai sempre nos acompanhar porque ele é um inimigo existencial. Ele vai sempre nos acompanhar. Agora, nós podemos vencê-lo, nós podemos anulá-lo na nossa vida. Você só vai ser permanente naquilo que você escolher se você tiver humildade de saber quem realmente você é e não a viver de projeções. Você acredita em Deus? Porra, esse aí em primeiro lugar, né? E como é que é o seu Deus? O meu é tudo pra mim. É meu pai, é minha mãe, ele é tudo pra mim. Depois vem a família, né? Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Deus é a Nossa Senhora também, né? A nossa mãe também em primeiro lugar. Deus, a mãe e depois a família. E onde é que você encontra a felicidade hoje em dia? Em Jesus. Em Jesus, em uma doutrina, buscar uma religião, algo para ocupar a cabeça, para não ficar pensando só em drogas, em briga, em violência, em crime. Você tem buscado isso? E tenho buscado, só que não encontro forças, não encontro ajuda das pessoas, encontro muita dificuldade de ser reinserido na sociedade. César, já que a vida não tem roteiro, porque isso era um trabalho danado para Deus, escrever o roteiro para 7 bilhões. Eu para escrever um livro, para escrever 25 livros, me deu um trabalho danado. Imagina Deus, né? Tá sentadinho lá fazendo o roteiro de cada um. Se não tem roteiro, a gente tem altos e baixos também na vida. E por vezes, pelo fato da gente criar uma alta expectativa e não ser correspondido, ou por casos e acausos. Mas dentro dessa linha, algo bem pessoal, mas qual foi o dia mais difícil na sua vida até hoje? Eu tive alguns. Eu tive alguns. Eu já passei pela situação, pelo momento, né, de ouvir de um médico que eu tinha um determinado tempo de vida. É mesmo? Essa eu não sabia. Eu sou vencedor de uma doença muito difícil, né, que pouca gente sobreviveu. Ela ainda aniquila muitas pessoas pelo mundo. As pessoas às vezes nem sabem que tem. E eu venci. Talvez esse tenha sido o dia mais difícil da minha vida, aquele
aquele momento, né? Que ano que era isso, Que César? você tem 5 anos isso. 5 anos. É. Recente? Recente. Aquele momento em que você fala assim, puxa vida, né? E agora? Eu tenho que me preparar para deixar minha família, eu tenho que me preparar. Então, esse foi, na realidade, o momento mais difícil da minha vida. Anterior a isso, eu tive um acidente, eu passei quase um ano dentro de um hospital. Esse acidente, na época, me causou aí danos quase irreparáveis para a época. Eu quebrei, Indo palestrar? Não. Eu dormi num volante de um veículo e acabei entrando numa árvore na Praça Kennedy, lá na Moca, né? Quebrei fêmur, bacia, colo de fêmur, joelho, pé. Foi uma coisa... Na realidade, eu praticamente era para ter perdido a minha perna direita, né? Mas hoje estou aqui, jogo bola com meu neto, está tudo certo. E o que mudou depois desses 2 eventos? Olha, eu acho que a minha... Não é o que mudou. Eu acho que o que eu me tornei me ajudou a vencer isso. Já estava aí dentro, então. Porque esse mais recente evento, ele não criou nenhuma alteração na minha vida, né? O que eu me tornei me ajudou a superar. E olha que eu passei a fazer parte de um grupo, né? E esse grupo, eu vi todos praticamente falecerem, né? Que tinham a mesma doença? Que tinham a mesma doença. Então, hoje, não é necessário você esperar algo tão forte assim na tua vida para você mudar. Muda antes. Porque se algo assim chegar, você vai conseguir vencer. Se você mudar depois que algo ruim chegar, pode ser que você não vença. E por que você acredita que está vivo ainda? Eu sou muito fiel aos meus princípios. Não me entrego fácil e não me deixo derrotar tão facilmente. Eu combato o bom combate. Então, pode me chamar para a luta que eu estarei pronto. Deus pode me convocar todas as vezes que eu fui convocado para exercitar a minha fé, assim o fiz. O motivo de eu estar vivo talvez seja isso, né? Talvez seja essa minha vontade de existir, essa minha vontade de servir. Eu acho que quando nós servimos ao universo, o universo te auxilia. Tem coisas que a gente não vai conseguir escapar. Por exemplo, dá para escapar da poluição de uma grande cidade hoje? Não dá, né? Você sai na rua, você acaba respirando esse monóxido de carbono, mas você pode chegar na sua casa, tá certo? Tomar um copo de leite. A vovó dizia que fazia bem, o vovô, né? Vovô e vovó nunca mentem, então a gente toma um copo de leite. Você pode ir num final de semana para um campo, né? Você melhora. Tem coisas que elas não vão sair da sua vida. Por isso, você precisa se preparar. Não tem como evitar. Existem muitas coisas que a gente não vai conseguir evitar. Por isso que você tem que estar preparado. Se não fosse a minha condição mental, a minha condição espiritual, talvez eu não tivesse resistido agora recentemente. Até porque eu sou o único do grupo que sobreviveu e que se curou. É uma cura muito difícil. Então, muita gente diz assim, depois que eu passei por aquilo, eu mudei. Pô, devia ter mudado antes. Se você tivesse mudado antes, você não teria sofrido tanto. Não precisa esperar uma separação, não precisa esperar uma demissão. Vai esperar uma separação para dar valor no casamento? Dá valor agora ao seu casamento. Dá valor agora à sua família. Dá valor agora aos seus princípios fundamentais. Toda a nossa vida, ela é sustentada por 2 colunas. A coluna da escolha e a coluna da decisão. Essas colunas têm uma subdivisão, que são os nossos valores e os nossos princípios. O que são os nossos valores? Faz a relação aí, tá? Anota aí, faz a relaçãozinha aí, ó. Presta atenção. O que são os seus valores? É tudo aquilo pelo qual você daria a sua vida. O que são os seus princípios?
é como você vai defender as coisas que você daria à sua vida. A minha esposa é um dos meus valores, você está defendendo a sua esposa? A minha carreira é um dos meus valores, você tem defendido e cuidado da sua carreira? Porque tudo na vida será uma escolha sua e uma decisão sua. Nós somos frutos das nossas escolhas e decisões. César, quando a gente fala na sua obra que mais fez sucesso no mundo, que é a Semente de Deus, creio eu que essa semente ela só pode, de fato, crescer se tiver o humus, como falávamos, adequado, tiver num ambiente que realmente seja propício. E aqui muitas pessoas, por vezes, elas acabam errando no sentido de querem uma mudança, mas não alteram o ambiente onde se encontram dentro disso. Como mudar de um ambiente se muitas vezes você é o próprio refém dele, ou dependente dele? É fácil, mas não é simples. Jesus escrevia na areia. Algumas pessoas se aproximaram dele e levaram uma mulher até ele. E disseram a ele, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Pela lei de Moisés, ela tinha que ser apedrejada. E perguntam a ele, o que você faria? Perguntam 3 vezes, ele continua escrevendo na areia. Na terceira vez ele se levanta e percebe a armadilha. Aquilo era uma armadilha. Por quê? Porque se ele vai contra a lei de Moisés, poderia ser preso. Chamariam lá os centuriões. Olha, ele está indo contra a lei de Moisés aqui, os guardas do Sinédrio, né? Agora, se ele vai a favor da lei de Moisés, ele estaria indo contra aquilo que ele pregava. Então, de qualquer maneira, era uma armadilha para desmoralizá-lo. Mas ele olha para a mulher e diz, quem aqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aquela multidão, aos poucos, sai, ele fica sozinho com a mulher e diz a ela, não vejo ninguém aqui para te condenar, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Qual foi a estratégia utilizada por Jesus nesse momento para transformar o ódio daquela multidão? Ele usou a única estratégia que transforma as pessoas. Ele falou não ao coração, ele não falou à alma, ele não falou ao cérebro daquelas pessoas, ele falou à consciência daquelas pessoas. A consciência é o único lugar onde nós podemos produzir transformações em nós mesmos. Você não cura louco que acha que é normal. Você não cura pessoas que acham que não são doentes. Então, o primeiro passo é a pessoa ter autoconsciência. Se ela não tiver, pode esquecer, vai fazer parte daquelas criptas. E quais as ferramentas que as pessoas podem buscar para o aumento de consciência e, consequentemente, se dar maior valor? O mundo nos dá todos os dias. Quando você passa pela rua, você vê um morador de rua, aquilo é um sinal de consciência. Fala, puxa vida, olha só, eu estou aqui, estou indo trabalhar, tenho um bom emprego, e esse cidadão está aqui. Olha só que engraçado, a gente volta naquilo que você acredita muito, né? Não seja desatento. Uma vez eu acabava de sair de uma entrevista no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, e eu estava um pouquinho apressado, porque ia começar o evento, até o Glória na época. E aí eu fui entrar no táxi, o táxi já estava ali me aguardando, né? Não era Uber, era táxi. E aí tinha um mendigo na porta do jornal. Ele se aproximou de mim e falou assim, o senhor me dá um trocadinho para eu comprar alguma coisa? Ele não falou que era para comer, ele falou alguma coisa. Aí eu bati a mão nos bolsos, paletó, rapaz, não achei nada, não tinha levado nem documento. Né? Aí eu falei assim para ele, amigo, hoje eu não consigo, você me desculpa. Ele falou, o senhor já me deu o maior presente que eu recebi na minha vida. O senhor me chamou de amigo. Aí eu corri para o motorista de praça, falei, me dá o dinheiro que você tem aí no hotel, eu te devolvo, eu vou entregar para ele. Ele me deu um maço de dinheiro, porque naquela época era dinheirinho, né? Não tinha cartão, essas coisas. Ele me deu um maço de dinheiro, eu falei para ele, puxa, muito obrigado. Olha, ele me emprestou aqui, eu vou lá. Ele falou, não,
O senhor já me pagou, o senhor já me deu. Eu nunca fui chamado de amigo. Eu estou na porta desse jornal aqui há 10 anos. Né? Aquilo marcou muito para mim, em questão de consciência. Aliás, toda vez que eu voltava lá, eu procurava. Né? Uma vez só eu consegui encontrá-lo novamente. E mesmo assim ele não quis absolutamente nada. Quando ele me viu, ele disse, olha aí, o moço, ele não sabia nem meu nome, o moço que me chamou de amigo. Então, a vida te dá sinais todos os dias. A vida fala para você parar de comer pizza, você não para. A vida fala para você parar de ir à churrascaria, você não vai, você continua indo. Né? Então, fica atento aos sinais da vida. Todo dia Deus quer te colocar um pouquinho de consciência. Você não vê, você passa direto pela consciência que Ele quer colocar em você. Então nós temos que estar, respondendo a sua questão, né, muito atentos a esses sinais. Todo dia a gente tem um. Todo dia. Ah, hoje eu não tive. Vai levar um sanduíche embaixo da ponte. Seja aliado a uma causa social. Você vai ver quanto sinal você vai receber. César, como é que a gente pode, dentro desse aumento de consciência, descobrir a nossa real potência? As pessoas que têm consciência do que elas são, elas se tornam muito poderosas. Vou lhe explicar por quê. Porque não há nada mais importante para nós do que nós nos conhecermos. Né? Então, o Templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, isso é muito antigo, né? Era grega. Quando nós nos conhecemos, as nossas capacidades surgem. A gente tem vontade de desenvolver aptidão. A gente tem vontade que aquele conhecimento chegue até nós. Agora, quando você não se conhece, essa vontade não existe. Se eu tenho consciência, como tive, por exemplo, que eu não tinha capacidade de falar sobre 3 minutos do meu livro, eu fui buscar essa consciência. Recentemente, nós temos em pauta aí o assunto da inteligência artificial. Então, logo que começou, um dia eu sentei e falei, bom, quem é o número 1 desse assunto aqui? Eu não sei nada sobre isso. Eu vou aprender com ele. E fui aprender. Quer dizer, eu tive a consciência que eu não sabia nada sobre esse tema. E olha, eu tenho pessoas e conheço pessoas em bastidores, né, em camarins, que você fala, e aí, não, inteligência artificial, aí ele dá uma pseudo-aula, né? Porque o brasileiro tem muito disso. O instinto maior do brasileiro é o pseudismo. Eu fiz uma tese sobre isso, muito interessante. O que é o pseudismo? Cai um avião, você entra num táxi. Ele te dá aula da peça do avião que possivelmente tenha quebrado. Ele nunca andou de avião. A minha tese gerava o seguinte, um pseudo-repórter, né, um amigo, a gente saía na rua com o microfone e falava assim, o que o senhor acha da lei que agora diz que todo mundo vai ter que ter um cachorro, sustentar o cachorro, registrar o cachorro? Foi feita pelo vereador tal, o vereador também não existia. A pessoa nem questionava, ela já saía respondendo. Esse vereador, eu conheço ele, já conhece o vereador que não existe. Né? Eu conheço esse vereador, essa lei aí é um absurdo, eu vou começar a fazer isso. Veja, ele conhece o vereador que não existe. Então o pseudismo ainda é um mal muito grande do brasileiro. Nós precisamos começar a ter consciência de que tem coisas que a gente não sabe. Eu tenho essa consciência, como tive agora, aprendi. Um dia a gente, mais para frente, quando você não tiver um convidado aí, acontecer um calhau, alguém desmarcar, aí a gente vai falar de inteligência artificial. Eu acho que essa consciência do não saber é importante. Você não precisa saber tudo. Você pode me fazer uma pergunta agora e se eu não souber lhe responder, eu vou dizer. Você, olha, eu não tenho conhecimento desse tema. Você me permite pesquisar e depois eu faço um contato e respondo isso a você. Dentro do que a gente não sabe,
na nossa infância, adolescência e mesmo na busca pela maturidade do aumento de consciência, já na fase adulta, a gente foi acreditando em várias verdades absolutas dos outros. Fomos acreditando em várias frases prontas e achando que aquilo era a única existência. E com a sua própria evolução, a sua busca pela sua excelência, e que talvez isso seja a sua própria vida, você foi descobrindo que talvez haviam lhe contado uma série de mentiras no passado. Existiam outras verdades além daquela. Qual é a maior mentira que já lhe contaram na vida que depois de anos você foi descobrir que aquilo não tinha o menor sentido? Os maiores contadores de histórias, né, que influenciaram a nossa vida foram os irmãos Grimm, com aquele papo "era uma vez", né? Então, todas as histórias dos irmãos Grimm começam com "era uma vez". Aí começou tudo. Aí um gênio chamado Walt Disney resolve fazer um filme de algumas histórias dos irmãos Grimm, principalmente, né, Branca de Neve e Sete Anões, que não é da Disney, é uma história dos irmãos Grimm, é um livro. A ausência de realidade talvez sempre tenha sido uma condição humana de sobrevivência. Se a gente voltar aos Neandertais, se a gente voltar nesse tempo, né, você vê, eles achavam que o que tinha lá em cima é o que coordenava o que estava aqui embaixo. Então, o trovão, a chuva, muitos povos, muitas civilizações passaram a adorar as forças da natureza como seus próprios deuses. E eu acho que sempre foi assim, né? Até nos dias de hoje. Hoje você vê uma pessoa que, por exemplo, se auto-intitula guru, fala, ninguém vai seguir, tem um monte de gente que segue. E quando é que a gente vai ver que isso não funciona? Quando a consciência chegar. Enquanto nós não tivermos consciência, por isso a gente tem que lutar pela nossa consciência. Enquanto nós não tivermos consciência, nós seremos iguais aos povos antigos, achando que o verdadeiro poder vem das forças da natureza. Cada vez que houve um trovão, um raio, você ajoelha, né, e saúda o seu Deus. Os romanos, quantos deuses tinham, os gregos, quantos deuses tinham. Esse tipo de conduta é o distanciamento entre a nossa mente, nosso espírito e a nossa consciência. Ela está muito longe ainda. À medida que você vai adquirindo a consciência, não que isso sejam mentiras. Todo mundo ouviu muita mentira, mas é a mentira nutritiva, né? Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Tomara que não tenha criança aqui ainda, né, ouvindo o nosso programa. Só que é interessante porque quando você descobriu que Papai Noel não existe, não foi um choque. Foi natural, tá bom. Era o meu tio, era o vizinho que se disfarçava, né? O coelhinho era o meu pai que escondia, minha mãe fazia as pegadinhas com os dedinhos. O aumento de consciência foi gradativo, você foi vendo pistas. Exatamente. Que nem na nossa vida, a gente vai tendo pistas. Então, que vai dar certo e que vai dar errado. Eu acho que todos nós, não houve na minha vida assim uma mentira maior. Existe uma vergonha maior. Essa sim. Eu me sinto muito envergonhado como ser humano de ainda presenciar a guerra. A guerra é a maior vergonha da história da humanidade. Esse foi o maior erro humano até hoje? Foi. A guerra, não um erro, a vergonha é pior. Porque erro você arruma. A vergonha você não conserta. A vergonha é como um papel picado que você tenta juntar, você não consegue mais. Mas a guerra está baseada naquele pingo de ego. Exatamente. Que o diabinho. Exatamente. Estagiário trainee. Estagiário trainee do inferno. Olha só o que um pingo de ego faz. E nós temos historicamente ainda relatos, e a história daqui a pouco vai falar sobre essas guerras de hoje, como fala das guerras de ontem, né? De líderes que tinham consciência do que ia acontecer, deixaram acontecer para que pudessem atuar. Isso é pior ainda. Então, esse talvez tenha sido a coisa mais vergonhosa. Que eu me sinto envergonhado como ser humano
de viver num universo ainda que tenha guerras. César, você só acha a guerra uma vergonha porque os seus valores humanos mais fortes e os seus princípios, né, vão na contramão dessa atitude. E os nossos valores a gente traz muito lá do passado. O que você trouxe de herança familiar que mais lhe marca hoje? Que você consegue todo dia ter a certeza, eu sou filho do fulano de tal e da fulana de tal. Sou neto de João Romão, filho de Antônio Romão e Marta Romão, Otto Laudem, Helena Laudem, meus avós, parte de mãe. Na realidade, o maior ensinamento, tanto do meu pai, principalmente do meu pai, porque ele aprendeu com meu avô, né, é: seja íntegro, diga a verdade, seja honesto com você, com as pessoas, com o mundo. E você sabe que às vezes eu faço alguma coisa e eu, opa, não devia ter feito isso. Consciência. Você não precisa de nada, ela fala com você, né? Consciência, pô, corrige isso aqui, Romão. Aí você vai lá, vamos acertar isso aqui. Aquela história do eu fui útil hoje, né? Você nasceu onde? Nasci em São Paulo, na Avenida Nazaré, na Maternidade Infantil Ipiranga, numa noite chuvosa e fria de 24 de maio de 1959. Cresceu e ficou por aqui? Cresci na Vila Prudente, Sapopemba, Santa Clara, e tenho muitas raízes lá até hoje, região da Moca. Minha mãe, né, está na região, eu nunca quis deixar a região. E o que na época aquilo era uma vila, né? A Moca, vamos dizer assim, todo mundo se conhecia. O que aquilo mais lhe ensinou? Porque eu digo que a vila que cada um nasceu, né, o bairro, os colegas, o ambiente, o humus, para talvez, né, fazer com que o ambiente seja propício para tal da semente de Deus proliferar por aí. Você é uma semente de Deus, porque acaba transformando várias outras vidas, além da sua, claro. Mas o que o ambiente onde você nasceu mais lhe ensinou? Amizades espontâneas, não existe mais. Então, essa época, eu tenho amigos dessa época até hoje. É mesmo? Tenho orgulho disso, né? Era um amigo que ia com você. Então você pegava uma bicicleta Monarch, Tigrão, né? Assim, vou até... Antigamente tinha ali na região, no Jardim Guatemi, tinha um convento de freiras que tinha uma piscina abandonada, mas era uma piscina. Um convento? Convento, ali? Jardim, ainda existe? Jardim Guatemi, eu não sei se existe ainda. Com a audiência do seu programa, provavelmente alguma freira de lá, se estiver atuando, alguém vai comentar aqui abaixo. Né? Então, vou pegar a bicicleta, vou até o Jardim Guatemi. Pô, era uma coisa de 6 horas pedalando. Né? E aí não importava. Os amigos diziam, vamos juntos. A coisa mais difícil hoje é você ter uma amizade. Eu tenho, graças a Deus, eu prezo muito pelas minhas amizades, mas é muito difícil você ver amizades espontâneas hoje. Muito difícil. E naquela época é o que mais marcava, né? Amigo era amigo. Não tinha razão para ser amigo, era amigo. Romão. E a simplicidade também era uma coisa que marcou muito. A gente tinha, assim, um amor pela existência, convivendo com as coisas mais simples que você possa imaginar. Se a gente vai em um dos seus instrumentos de vida, que é a palestra, e esse mercado tem mudado muito nas últimas décadas, antes se tinha tempo para se falar com o público, tinha tempo para que a sua mensagem fosse cada vez mais valorizada, não só pelo aquele público que está logo abaixo do palco, mas também, inclusive, em entrevistas. E a gente vai hoje para um mundo que se encaminha de palestras muito mais TEDx, ou talvez no futuro até mais curtas, mais pocket, mais sprint, do que de fato algo que dura 1 hora, 1h30. Assim como a gente tem uma volatilidade dentro desse mercado, algumas entrevistas, e você frequentemente é abordado pela mídia, a gente também vê superficialidade, infelizmente, de muitos canais ou de muitos profissionais que estão dentro deste mercado.
qual foi a entrevista que mais lhe surpreendeu até hoje? Vamos dizer assim, negativamente. Se é que a gente pode dizer assim, porque você é um perfil que eu também espelho muito no sentido de o negativo é negativo até ao aumento da minha consciência para eu tornar aquilo num aprendizado e num ponto muito positivo dali para frente. Olha, não é porque as coisas são superficiais ou me pedem para ser superficial que eu serei. Então, se você me disser assim, Romão, fala em 5 minutos sobre isso, eu vou dar o meu melhor naqueles 5 minutos. Pois fez a síntese lá. Né? Eu não vou ser superficial. Recentemente, uma jornalista de uma revista importante aqui, a gente marcou uma entrevista, ela queria ir à minha casa e eu a recebi com o maior prazer do mundo, até porque eu sou presidente do Conselho de Presidentes da Associação Paulista de Imprensa, tenho 4.000 jornalistas praticamente lá sob o meu comando e eu prezo muito pelas pessoas que estão começando a carreira de jornalista. Eu me tornei jornalista, eu escrevo para mais de 100 jornais e revistas hoje, então eu tenho um carinho muito grande para os jovens que estão começando na carreira. E essa jornalista, apesar de ser de uma revista muito importante, a primeira pergunta, ela se preparou, bloco, notebook, né, e tal, e a primeira pergunta que ela fez a mim foi assim, César Romão, quantos seguidores você tem? Pelo amor de Deus. Eu falei, olha, eu lamento, a entrevista acabou aqui, com todo respeito à sua profissão. Falei, mas por quê? Eu falei, puxa, você me perdoa? Vamos tomar um café? Haja saco, né? Se você tiver condição, eu vou lhe responder. Mas não tem entrevista. Eu vou responder para você como jornalista, respeitando a sua profissão como presidente do Conselho de Presidentes da Associação Paulista de Imprensa. Aí ela ficou um pouco constrangida. O senhor se ofendeu? Eu falei, de maneira nenhuma. De maneira alguma. Você tem todo o direito de perguntar, eu tenho o direito de não responder. Aí, tomando café, ela falou assim para mim, o senhor vai responder? Eu falei, vou. Aí eu disse assim a ela, não me pergunte quantos seguidores eu tenho. Pergunte quantos livros eu escrevi. Pergunte sobre a minha família. Pergunte sobre as quase 2.000 vezes que eu subi a um palco. Pergunte sobre o que as pessoas conversam comigo. Pergunte sobre o recorde brasileiro de autógrafos, 1.312 livros autografados em 3 horas, 12 minutos e 12 segundos. Pergunte sobre os meus 12 livros na Rússia. Mas não me pergunte quantos seguidores eu tenho. Eu tenho seguidores humanos que estão comigo lá na plateia, que estão comigo aqui. E que de seguidores já passaram a fãs e defensores de marca. Então, eu falei, isso é uma pergunta muito ruim. Você está começando a carreira. Ela chorou. Pediu desculpa. Perguntou se dá para recomeçar a entrevista. Eu falei, hoje não. Eu falei, você vai pensar no que a gente conversou. E daqui uns 15 dias você pode me ligar. E ela ligou e voltou. Talvez tenha sido uma das entrevistas melhores que eu concedi, não por mim, mas foram ótimas perguntas. Né? A gente está muito dependente dessa história fictícia de mídia social. Ontem, por exemplo, num evento, a pessoa falou assim para mim, falta no seu cartão o QR Code. Eu estiquei minha mão e falei, está aqui meu QR Code. Entendeu? Como assim? Ele ainda perguntou como assim. Olha como as pessoas estão dislexas, né, nesse tema. Eu dei a mão para ele, eu falei, está aqui o meu QR Code. Aí eu dei na mão, ele falou, mas está na mão. Eu falei, deixa para lá. Então, a gente está muito dependente dessa coisa de que se você não tiver a mídia social top, isso, aquilo, você não é você. As pessoas estão esquecendo de serem elas mesmas. Então, claro, eu tenho todas. Evidente, é uma modernidade. Eu tenho que ter. Mas isso, eu não sou dependente de nenhuma delas, sob hipótese alguma, e nem me sinto melhor pelo volume de pessoas que lá estão. É uma maneira de eu compartilhar um pouco mais do meu trabalho. E quem me segue sabe disso. Eu só coloco
conteúdo. Você não me vê num restaurante, você não me vê num carro, você não... Não, só conteúdo. Só isso. Romão, você não deve sair de casa. Não, eu saio, mas eu não ponho. Você entende? Então, a mídia social ela é uma doação. Eu acredito nisso. Você tem que doar. Qual é o seu melhor? Coloca lá. Romão, Jorge Amado, você, Augusto Cury, Paulo Coelho, estão entre os autores que mais venderam obras. Algumas você talvez tenha orgulho, outras você criou uma expectativa e não for em frente. Quando a gente pega um dado, mais de 90% dos autores brasileiros de livros não chegam à segunda edição. E aqui existe alguns erros claros, né? Mas da sua obra menos vendida, aquela que mais emplacou, o que há nesse meio aqui? Bem, eu não tive nenhuma obra menos vendida, eu tive 3. Eu tive 3 livros que foram um tremendo fracasso, antes da Semente de Deus. E foram realmente os anteriores? Os anteriores à Semente, foram fracassos terríveis. Eu mesmo editei, banquei a edição, nem amigo comprava, né? Eu acabei comprando as edições, coloquei na minha casa, os amigos iam e diziam assim, Romão, para com esse negócio de ser escritor, você é um fracasso como escritor. Você escreve, você mesmo compra, coloca na sua biblioteca e fica olhando. Um amigo falou, 2, 3, 4, aí um dia um veio e falou a mesma coisa. Eu disse a ele, eu não sou um fracasso, eu já sou um sucesso. Eu sou até hoje o único autor no mundo que tem 3.000 livros em sua biblioteca, escritos por ele mesmo. Ninguém tem, nenhum desses que você citou aí. E aí, o que eu descobri? Eu descobri 3 modelos de livro que eu não deveria escrever mais. Quais são? Me ensina. Me ensina, porque eu estou indo para o quarto. Bom que de um para o outro estão aumentando as vendas, estão aumentando os retornos. Ótimo, e eu acho que mais que isso, eu percebo a venda como uma consequência, mas antes disso, chega muito a transformação. Caramba, Dal Bosco, minha vida tem mudado por causa disso. Caramba, eu apliquei tal coisa que está na página X e isso aqui surtiu tal efeito na semana. A minha bússola está por aí. Os meus 3 primeiros livros eu escrevi para mim. Os 3 que deram errados foram para você. Escrevi para mim, né? Era muito eu. E eu descobri isso, né, através do fracasso. A consciência veio através do fracasso. Então seria mais pela pessoa, primeira pessoa do singular, do que pelo tema? Ou o tema também não encaixou? Não. Eu vou lhe dar o que é para mim o segredo maior de um livro, que é o da Semente e dos outros 24 que eu já escrevi. Quando você se senta diante... esse livro ainda foi escrito numa máquina de escrever ainda, Hamilton. 90, 91. Não tinha computador ainda, né? Em 90, né? Não tinha. Ou diante de uma tela, de um notebook, o que você tem que perguntar é o seguinte, não é que livro eu vou escrever, o que eu vou ensinar. O que eu vou ensinar para as pessoas que eu pratico, que eu sei, que eu aprendi? Essa pergunta, os autores que se fazem essa pergunta, escrevem livros, eu não diria de sucesso, porque o best-seller ele tem uma coisa intrínseca. Meus editores no mundo todo pedem para eu escrever A Semente de Deus 2. Eu não consegui ainda. Por quê? Eu não consegui. Não vem, é um livro de inspiração, não veio ainda. Então eu decidi que não é para escrever, né? Tem que ficar por aí. E aí escrevi mais 24 livros. E sempre que eu me sento para escrever ou um artigo para as revistas e jornais, ou um livro novo, eu me pergunto, o que eu vou ensinar? Por exemplo, o meu mais recente livro, olha que interessante, ele chama-se Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Eu peguei
60 ensinamentos bíblicos, transformei numa linguagem contemporânea, para que as pessoas tivessem fácil acesso a estes ensinamentos que a Bíblia dá. Porque a Bíblia é um pouco complexa, né? Às vezes é difícil, a pessoa quer ler, mas não consegue. Então eu facilitei a vida de quem quer aprender um pouco sobre a Bíblia. Um trabalho danado. Mas eu me propus a isto. Eu me propus a ensinar, a facilitar o conhecimento bíblico das pessoas. O livro é um tremendo sucesso, tem sido adotado por pastores, padres, religiosos em geral. Eu escrevo, às vezes me mandam vídeos de padre fazendo homilia com o meu livro, né, recomendando. Olha como dá certo. Por quê? Porque eu estou ensinando. Eu estou levando algo que aquela pessoa não tem conhecimento ainda e que vai transformá-la na sua consciência. Esse é o segredo. E qual foi a maior transformação que alguém chegou a você, ou enviando um e-mail, ou um depoimento vindo da plateia, ou alguém que mandou uma mensagem na rede social, ou pessoalmente ele procurou, que você viu que a sua obra valeu a pena em função já daquele indivíduo? Teve algo que impactou de fato a sua carreira? Deus foi generoso comigo nesse sentido. Teve muita coisa. Mas teve uma que me emocionou muito. Eu escrevi um livro chamado Só o Amor Não Basta. Eu fiz uma pesquisa com mais 5 centenas de casais, né? Porque quando terminava a palestra, eu ficava lá conversando e a pessoa dizia assim para mim: Romão, tem um minutinho? E eu autografando ali, sentado, né? Eu sempre saio do palco, fico lá fora. Quem quiser conversar, vamos conversar. Quem quiser autografar, vamos autografar, né? Até que não me queiram mais, aí eu vou embora. Mas eu fico lá, sempre fiquei a carreira toda, ainda faço isso até hoje. E ele disse: Romão, eu vim aqui assistir a sua palestra, não te conhecia, eu li o seu livro porque eu vi num programa de televisão, eu vim aqui assistir a sua palestra, vim aqui falar com você porque você salvou meu casamento. Posso chamar minha esposa? Falei, pode. Chamou a esposa, chamou os filhos. O livro Só o Amor Não Basta, ele nasceu porque muita gente conversava comigo e dizia assim: eu amo meu marido, mas vou me separar. Eu amo a minha mulher e eu vou me separar. E eu fiquei intrigado com aquilo. E aí comecei a pesquisar. Essa pesquisa resultou neste livro. E aí o livro, por isso que o livro chama Só o Amor Não Basta, porque para amar, né, minha pesquisa mostrou que a gente precisa de competência. A primeira competência do amor é a paciência, coisa que ninguém tem mais, né? E por aí vai. Lá tem os comportamentos masculinos, os comportamentos femininos que um deve compreender no outro. E essa família me abraçou, aquelas crianças me abraçaram e disseram para mim: seu Romão, a gente não ia saber como viver com os nossos pais separados. Muito obrigado. Talvez tenha sido esse, né? Teve muitos, tem muitos casos, mas quando você vê que você salvou uma família, a célula máter da sociedade, aí você entende o porquê que está aqui, porque a sua palestra é uma missão, o seu livro é uma missão, e talvez é o segundo nascimento, como eu costumo dizer. Pode ser. O primeiro é após a gestação, o segundo é quando a gente descobre para o que veio na vida. Pode ser. Naquele dia foi um dia muito emocionante e foi o que me causou ainda mais entusiasmo, né, de falar mais do livro. E o livro é um tremendo best-seller hoje. Tem ajudado muita gente, recebo muita correspondência. Ninguém lê minhas correspondências, só eu, inclusive na mídia social. Não tem problema se é muita. Eu tenho um horário específico, 2 dias da semana eu me sento por volta das 23 horas, respondo um pouco, no outro dia mais um pouco, mas as respostas são todas minhas. Porque eu venho de uma era que a gente ainda recebia carta. Por exemplo, a Itália, eu tenho 12 livros na Itália. Quando eu lancei livro na Itália, as cartas vinham escritas à mão.
O italiano era carinhoso, ainda é. Né? Então, esse ato de a pessoa colocar a energia dela em algo para você, eu não posso simplesmente botar uma secretária para responder ou criar 20, como aquelas coisinhas, né? Pergunta, você quer fazer uma pergunta, aí o cara manda assim para você. Perguntas mais frequentes. Tem coisa pior que isso. E a sua pergunta não está lá nas perguntas mais frequentes, né? Então eu tomo muito cuidado com a minha correspondência até hoje. Romão, você é conferencista e escritor em mais de 28 países. Qual foi o local que mais lhe surpreendeu? Rússia. Rússia? Jamais imaginei que eu ia ter 12 livros lá. Achei que ia lançar um. Né? Meu nome lá é Cezap Pomal. Como é que é? Cezap Pomal. Até uma coisa interessante, quando a Copa do Mundo aconteceu na Rússia, eu recebi muita correspondência. Foi muito brasileiro. Brasileiro vai na Copa, né? Não importa onde é em Katmandu, mas ele vai. E aí alguns brasileiros, bastante, foram muitos. Eu entrei numa livraria aqui, olha que interessante, aí mandamos no WhatsApp. Né? Tem um cara aqui, rapaz, num livro é tua cara, acho que é teu parente, você deve ter parente aqui na Rússia. Aí mandava foto dos livros. Né? Tem uma foto minha, mas o nome é Cezap Pomal, não é Cezap. E aí eu recebia, né? Ele falou, vou até levar um para você ver, tá? Aí eu respondia, falava, cara, sou eu. Ah, não acredito. Aí o cara olhava a foto, pô, é você mesmo, vou comprar. Aí você vai autografar para mim aí. Eu falei, cara, você nunca comprou um livro meu em português? Não, mas eu vou levar em russo, porque você é famoso. Agora eu sei que você é famoso. Não vai entender coisa alguma. Agora eu sei que você é famoso, eu vou ler um livro seu, né? Então, vai ter que botar no Google Lens ali para conseguir ler. Que nem esse ano, quando eu fui palestrar no Japão, tudo tinha que botar no Google Lens para entender o que tinha escrito naquela tomada ou naquela placa. Eles vão ter que botar seu livro olha em russo. Como a tecnologia é fantástica, né? E depois tem a Itália, né? Foi um país que sempre me emociona, meu segundo maior público. Talvez pelo Cesare Romano, né? Então, César Romão segundo maior público é a Itália? É a Itália. Espetacular. Aí vem Portugal, Espanha. Alemanha também é um país surpreendente. Eu nunca imaginei que... Olha que interessante. Eu descobri uma coisa, se você me perguntar, qual é a grande lição, né? Se correspondendo com essas pessoas, esses países todos com seus livros. A grande lição é a seguinte: eles têm lá os mesmos problemas que nós temos aqui. Por isso que o livro tem que ser escrito para resolver um problema. E não o que eu quero. O relacionamento, é o trabalho, é o chefe ruim, é a doença, E a causa do problema também Não, é tudo igual. É tudo igual, exatamente. É tudo igual. Tudo quer dizer, é um grupo, nós temos 9 tipos de ego, então eu fiz um trabalho e nós temos 9 tipos de problemas. São os mesmos. Então, problema financeiro, problema de saúde, problema de relacionamento, problema do meu pai, né, e por aí vai. E vendo isso, os meus editores, principalmente o Maximiliano Pilotti da Itália, uma vez eu perguntei para ele, falei, cara, como é que isso foi acontecer, né? Ele falou, Romão, você nunca percebeu? Eu falei, não. Ele falou, você tem uma linguagem universal. Coisa rara. Você tem uma linguagem universal. Então, os seus livros, eles não precisam ser transcritos, trabalhados. Ele falou, você usa termos que são mundiais. Então, o que você fala serve para qualquer pessoa de qualquer parte do planeta. Então, não precisa fazer adaptações nos livros. Se você pegar todas as edições internacionais, não tem nenhuma adaptação. Né? Os termos são os mesmos, é só uma tradução, só isso. Então, eu acho que quando você vai escrever, você tem que ter essa humildade, né? Dizer assim, pô, não é o que eu vou ensinar, não. Aí é ego. É o que eu quero ensinar. Ah, mas eu não sei sobre isso. Vai aprender e ensina. Na minha opinião, esse é o sucesso de todos os livros best-sellers. Romão, para cada resort que você palestrava no passado, na época de ouro ou diamante dos palestrantes, onde tinham as grandes convenções e deixavam os franqueados, os gestores lá... final de semana inteiro com a família, em Porto Seguro,
né? Hoje em dia a moda está a ir para Trancoso, na época não era. Bom, mas todo mundo pensava que o palestrante vivia uma vida de luxo, porque só via fotos ou publicações ou anúncios na época em jornais, revistas, que está lá no Clube Mediterrâneo, Clube Med, atualmente, etc., resorts. Mas, para cada resort, ninguém via as pimbocas também que lhe colocavam, né? E qual foi o pior local que lhe colocaram como palestrante? Sempre acontece. Ainda acontece, viu? Eu já voltei para o aeroporto em cima de caixa de coxinha dentro de uma Kombi, né? Porque quando acaba o evento, a gente é esquecido completamente, né? Então... Esses dias só um adendo, Romão. Esses dias eu falava com um palestrante, um grande amigo, também está há pelo menos 30 anos nesse mercado, e ele falava: poxa, Dom Bosco, sempre eu peço para o marketing depois de mandar o material, raramente eu recebo. Eu falei: é porque depois do evento você, em muitos casos, vira descartável. Ou seja, você não é mais lembrado antes, você é paparicado, mas depois, qual é o interesse deles lhe enviarem aquele material? Infelizmente tem muita gente que age assim ainda. Eu aprendi isso logo no início da carreira, né? Que depois do evento eu não servia nem para cadeira mais, né? E aprendi uma coisa muito interessante quando a pessoa chega em você e fala assim: o senhor se incomodaria? No começo eu dizia que não, né? Mas aí eu descobri que depois da pergunta, o senhor se incomodaria, vem uma tragédia. Né? Como essa, por exemplo, que eu lhe citei aqui. O senhor se incomodaria? Todo mundo foi embora, não tem mais ninguém, não tem táxi, já é tarde, o moço do buffet está com uma Kombi e ele vai para o aeroporto. O senhor se incomodaria em ir? Eu precisava ir, não tinha jeito. Aí sentei na Kombi, não tinha banco a Kombi, só o banco do motorista, o resto era tudo banco era coxinha. Caixa de coxinha, né? E fui para o aeroporto sentado numa caixa de coxinha. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei: toda vez que perguntar se eu vou me incomodar, eu vou dizer que sim. Então a pessoa vinha e fala: o senhor se incomodaria? Me incomodaria. Espetacular. Eu não vou dizer que essa é uma figuraça, né? Que essa figuraça aqui é um poço de conhecimento, porque tem muitos poços que ficam abandonados, e não é o seu caso. A gente frequentemente quer beber dessa fonte. Isso aqui é uma cascata, é uma cachoeira, e que realmente nos nutre, nos hidrata aqui com muito conhecimento. Romão, eu costumo dizer, se hoje a gente não tem mais a Barça, mas a nossa conversa dava várias enciclopédias ou vários, hoje mais moderno, episódios numa série no Netflix. Inclusive, o Netflix está perdendo não fazer uma série com você. Meu caro, eu costumo dizer que muitas vezes aqui no episódio, quem encerra é o convidado. E quem manda nessa mesa, na verdade, são vocês. Vocês que eu só estimulo, faço as perguntas para que os seus conhecimentos gerem valor para quem está nos vendo e escutando. Mas para sua câmera fechada, uma frase ou uma mensagem, seja de algum pensador que você gosta ou própria, que você pode dar para deixar um incentivo, uma reflexão para quem esteve como um Highlander, aguentando até esse final aqui, por mais de uma hora, esse conhecimento que a gente trouxe de modo exclusivo para eles. Se você permitir, eu vou repetir uma frase que eu disse aqui no início. Não se torne mal pelo mal que lhe fazem. Não perca a sua bondade. Ela é sua. Carregue a sua bondade enquanto você existir. E todo dia se pergunte: eu exerci minha bondade hoje? Você vai viver muito melhor.